mas ainda estava preparando e a pastora Cláudia chegou que nós vamos cantar. Ai, Jesus de glória, mulher, some daqui que eu tenho que ver o que é que eu vou falar. Aleluia. E graças a Deus, pelo menos a introdução nós temos aqui para você passar a entender um pouquinho sobre o Natal. Porque fala-se tanto sobre o Natal. E qual é a verdadeira história do Natal? O que verdadeiramente a Bíblia fala sobre o Natal? O que é que nós entendemos além dessa data de consumismo? Porque nada mais é de que... Obrigado, filho. Nada mais é de que consumismo. Dentro da esfera mundo, é uma data de consumismo. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo e deixe ela aberta aí, no livro do evangelista Mateus, a partir do versículo, capítulo 2, e nós vamos discorrer alguns textos para entendermos realmente o que é o Natal, ou o verdadeiro significado do Natal. Primeiramente, queridos, 25 de dezembro não é a data do nascimento de Jesus. Mas então, de onde vem essa data? De onde surgiu? Essa data surgiu, calendário romano, eu fiz questão de pegar, porque isso são bases verdadeiras, e se alguém ver, vai entender e compreender isso. Calendário romano, estabelecido pelo primeiro concílio de Nicéia. Foi um concílio dos bispos, episcopos cristãos, reunidos na cidade de Nicéia, em Bítinia, atual Inique, Turquia, pelo imperador romano Constantino, em 325. O concílio foi a primeira tentativa de obter um consenso da igreja, através de uma assembleia representando toda a cristandade. Então, quem estabeleceu 25 de dezembro foi o catolicismo romano, pelo concílio de Nicéia, quando chegar à conclusão. Então, Jesus nasceu 25 de dezembro, e eles colocaram isso, e isso ficou. Mas contradiz a palavra, porque a Bíblia fala que os pastores apacentavam, se você ver Mateus falando aí, os pastores apacentavam nas vigílias da noite. Se você for em Belém, nesta data, é gelo, é frio. E nesta época, os rebanhos estão guardados para que eles não morram de frio. Estão guardados na estalagem para que eles não fiquem alheios e morrem de frio. Eles se juntam todos e é guardado. Então, contradiz esse calendário. Um segundo calendário que fala também de algumas datas que beira aí, janeiro, dia 6 de janeiro, onde os reis magos, a festa pagã lá, os reis, vão fazer a festa, vão lá levar e cantar o nascimento de Jesus. Eu era criança ainda, eu não entendia aqueles homens de palhaço, aquela coisa, e cantava 25 de dezembro, quando o galo deu sinal que já nasceu o menino Deus, uma noite de Natal. E o calendário gregoriano também diz, não é 25 de dezembro, mas é 6 de janeiro, ainda é frio em Belém. Então, que data nós temos a certo para que nós possamos entender a data do nascimento de Jesus? A data do nascimento de Jesus foi na mesma data, na mesma época de sua morte, meados de março para meados de abril. Abib e Nissan, que a Bíblia fala, é que realmente onde o calor é causticante. Eu tive lá em Israel 2010, queridos, 50 graus na sombra. Santo de Israel. Agora você imagina, aí os pastores deixavam os rebanhos mesmo pastarem durante a noite. Por quê? Porque não tinha frio, não corriam risco de morrer. Então o nosso calendário, que é o calendário certo, o calendário lunar, que é o calendário hebraico, ele diz que é meados de março até meados de abril, a mesma época
de sua morte. Queridos, mas o que isso realmente, o que é que o nascimento de Jesus veio nos proporcionar? Eu quero começar conversando com vocês em cima disso. O que isso veio causar para nós? Quando realmente Isaías, pastor André fez a leitura de 9:6, mas começa no 7:14, quando realmente Isaías fala: o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. 700 anos antes da chegada do Messias, Isaías profetiza. Como assim? Capítulo 9, versículo 6, que pastor André leu, diz: porque o menino nos nasceu, e o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Coisa linda. Qual foi o intuito? Por que Jesus nasceu? Alguém poderia me dizer? Qual é o propósito principal do nascimento de Jesus? Amém. Preste atenção. E esta base, o propósito, ele começa com uma sentença de Deus à serpente. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 15 diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu ferirá o calcanhar. Promessa de Deus já para que realmente o Messias viesse e colocasse um basta naquilo que a lei havia instituído. Então o propósito do nascimento de Jesus, em primeira instância, cumprir o plano perfeito de Deus. Pela presciência de Deus, ele sabia que o homem pecaria. Queridos, e eu começo a pensar a partir de então, Deus poderia, ele é soberano, ele poderia matar o homem, poderia ou não poderia? Ele poderia eliminar ali o homem. Quando Moisés fala com Deus, quando Deus fala: Moisés, sai da frente que eu vou eliminar esse povo de Israel da minha presença, porque eu posso suscitar da pedra filhos a Abraão. Moisés fala para Deus assim: Deus, vão dizer que você não foi Deus suficiente para tirar o povo do Egito e levá-los à terra prometida. E quer saber de uma coisa, Deus? Se for para o Senhor fazer isso, risca o meu nome do teu livro. Queridos, preste atenção, vamos analisar comigo aqui. Era só Deus fazer assim: Moisés, por isso não. Agora deixa que o povo trata eu. Mas naquele exato momento, Deus olha, ouve o conselho de um homem e estabelece o plano perfeito de Deus, uma forma de Deus humilhar o adversário. Foi trazendo da semente da mulher, da qual a mulher se deixou ser levada. E não fica constrangida por isso, viu, mulheres? Não ficam não. Quando alguém falar para você assim, ó, a culpa foi sua de nós estarmos assim, aí você enche assim o peito e fala assim: eu trouxe o problema, mas trouxe a solução. Por quê? Porque foi da semente da mulher que Jesus Cristo veio e trouxe solução para a humanidade. Plano perfeito, a presciência de Deus de antemão. Deus sabia que o homem pecaria. Deus conhece o pecado por teoria, o homem conhece o pecado na prática. Então, a partir deste momento, Deus já tinha um plano perfeito estabelecido de resgate de um diálogo que outrora foi perdido pelo pecado. Que gostoso quando eu paro para pensar na história da humanidade. Que privilégio tinha Adão
não tinha relógio, não era de 0 a 12, não, ele tinha realmente, o relógio dele era lunar, era guiado pelos astros, sol e lua, e quando ele via que o sol estava se declinando, ele já se preparava para receber na entrada do paraíso, na entrada do jardim, a presença do Altíssimo. Esse diálogo foi interrompido pelo pecado. E Deus tem prazer em ter amizade contigo. A Bíblia fala que Deus realmente, Ele tem esse prazer, e Ele fala, ocultaria eu, chamando Abraão de amigo, ocultaria eu alguma coisa do meu amigo Abraão? Ele chama amigo, Ele fala, eu não quero chamar vocês nem de filho e nem de servos, eu quero que vocês sejam amigos. Deus tem prazer que você seja amigo de Deus. Então o plano perfeito de Deus estabelecido incluía o nascimento de Jesus Cristo. Hoje se comemora o 25 de dezembro, data apenas pagã e comercial. Se você fazer uma análise, quanto você gastou de presente? Quanto você gastou para preparar aquela mesa farta, bonita? Em casa, eu falei, meu anjo, vou assar um pernil e um frango sem osso. Ela trouxe o frango com osso também. Aleluia, que gostoso. Comemos ontem, comemos hoje e graças a Deus, aleluia. Não teve a árvore cheia de presentes lá para que você possa realmente apenas mostrar, queridos, presentes nada mais é de que competição. Bom, eu vou dar, deixa eu ver que eu vou ganhar. Eu dou uma caneta folheada a ouro e ganhei uma blusinha. Nossa, que mesquinho que foi aquele. Acaba sendo competição. Então, para que isso não aconteça, começa a pensar a partir do plano perfeito de Jesus Cristo. Aleluia, Ele nasceu. E o maior presente da sua vida foi tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Foi permitir com que Ele entrasse na sua vida e resgatasse o diálogo que outrora foi perdido. Quantos aqui têm acesso a Deus? Sem precisar de pastor Moisés, sem precisar de pastora Cláudia, pastor André, pastora Adilson, sem precisar de ninguém, você e Deus. E quando você convida Ele, fala com Ele, se você parar para ouvir, Ele fala contigo e te dá a resposta certa que você precisa. A priori, o nascimento de Jesus Cristo foi para resgatar o diálogo com Deus, foi para trazer de volta a presença de Deus para com o homem, que o homem houvera perdido. O que aconteceu no jardim quando pecou? Querubim, desembanha sua espada, põe este homem fora do paraíso, para que não corramos o risco em que ele coma da árvore da vida e viva eternamente em pecado. Jesus estava já no plano perfeito de Deus para resgatar o homem. E como eu disse, se Deus matasse Adão, Ele estaria realmente mostrando para a serpente, tudo que você criar agora, eu vou destruir, eu vou eliminar, porque já que você se opôs a mim, eu vou eliminar tudo que você construir. Mas como Ele é soberano, Ele faz o quê? Eu vou levantar alguém dentre os homens, um nascido de mulher, e Ele vai dar a você a sentença de humilhação que você precisa. Ei, queridos, deixa eu te dizer uma coisa, o nascimento de Jesus veio resgatar a autoridade que o homem houvera perdido para o adversário no paraíso.
Nascimento de Jesus. Jesus agora nasce, restaura, resgata isso com a sua morte. E Ele dá ao homem o direito de voltar a ter autoridade. Escuta, hoje, na autoridade do nome de Jesus, você pode dizer a espíritos: em nome de Jesus, cale e sai dessa vida. Hoje você pode dizer para a enfermidade: em nome de Jesus. E se Deus quiser curar, você vai ser livre desse mal. Se Ele não quiser, agradeça a Ele, porque Ele é soberano, e o prazer dEle é te ter perto. Quando Deus resgata esta autoridade para o homem, resgata esse diálogo, agora o homem volta a ser amigo de Deus, e esta amizade proporciona para nós benefícios. Primeiro benefício que essa amizade, ela proporciona realmente, é você ter continuamente a presença de Deus na sua vida. Quantos aqui vive isso, desfruta disso e tem essa presença de Deus constante na sua vida? Não importa onde você estiver, não importa onde você estiver, a presença de Deus é na sua vida. Ele fala isso quando ele conversa com a samaritana. Ele faz questão de dizer: escuta, a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Dentro dessa esfera, no nascimento de Jesus, Ele teve presentes que traz para nós exatamente algumas simbologias. No capítulo 2 de Mateus fala que os magos do Oriente foram visitar. O que eles levaram? Presta atenção. Ouro. Por que levaram ouro? Alguém poderia dizer? Você sabe por que os magos do Oriente levaram ouro para o menino Jesus? Jesus não ia precisar, não ia usar, não ia fazer nada. Por que levaram ouro? Porque os magos conheciam que Ele era Rei dos Reis, Ele era Senhor dos Senhores. A sua realeza não poderia ser ofuscada só por causa da manjedoura. A sua realeza não podia ser apagada diante do cenário que ele estava vivendo. Porque a priori, ele despiu de sua glória. Na glória ele tinha tudo isso e muito mais. E ele fez questão de dizer o quê? Escuta, cumpra o seu plano perfeito na minha vida. Eu vou. E você só está aqui hoje para celebrar que Jesus, há mais de 2000 anos atrás, nasceu para restaurar a sua vida e mostrar que Ele é Senhor dos senhores. Preste atenção, hoje Ele é rei de direito e muitos não o reconhecem, principalmente judeu. Judeu hoje espera o Messias voltar, e quando ele voltar, tem lá uma porta de entrada que o Messias vai entrar por ela. Eu tive a oportunidade, o privilégio de fotografar essa porta. Está fechada com tijolo, com alvenaria, e só o Messias é que vai abrir, porque eles esperam o Messias. Escuta, para nós ele já veio, e você aceitou, então você já desfruta desse reino, hoje, aqui e agora. Ele é Senhor da sua vida. Para o judeu, ele será rei de fato, lá no milênio, quando ele estabelecer o seu 1000 anos de paz. Então os judeus vão olhar para ele e dizer: Yeshua HaMashiach, Jesus realmente, Ele é o Messias. Desfruta dessa comunhão plena, porque benefício de ser amigo é desfrutar de presença contínua, é viver, é reconhecer que Ele é Rei de fato e Rei de direito. E permita este Rei, assim como os magos reconheceram que Ele era Rei dos Reis, que você possa ter este entendimento de olhar para o nascimento de Jesus, não para a data comemorativa e festiva e apenas comercial, mas a cada momento,
você possa dizer: ele nasceu. O objetivo dele nascer foi para restaurar a minha amizade com Deus. Foi para restaurar o meu diálogo com Deus. Foi para restaurar a minha comunhão com Deus. Foi para restaurar um presente que eu ganhei, que no final é a vida eterna. Ele veio para resgatar isso em você. Segundo presente que os magos do Oriente trouxeram, qual foi? Mirra. Mirra era usado pelos profetas para reconhecer. Profetas e sacerdotes eram reconhecidos através desse unguento, quando eles eram separados, eram preparados. Capítulo 30 de Êxodo mostra exatamente a quantidade desse unguento, como era preparado para que o profeta, o rei, para que o sacerdote pudesse usar isso como simbologia do seu ofício. Jesus Cristo recebe esse presente porque os magos entendiam: ele é o maior profeta da história da humanidade. Oh, aleluia! Como profeta, queridos, quando ele fala alguma coisa, ele se responsabiliza e cumpre. Talvez você está aqui numa noite de Natal, pouca gente, a grande maioria está lá. Ainda a pastora André falou assim, ó, pastor André, pastora Cláudia falou assim, ó, vai ter assim uns 3, 4, a gente vai fazer uma roda ali na frente, orar e amém, amém? Falei, amém, eu vou pelo menos fazer a introdução da palavra, que ela me atrapalhou quando chegou para preparar o louvor. Aleluia, glória a Deus por isso. Queridos, você está numa noite de Natal, talvez esperando um cenário preparado, como nós já fizemos aqui. Fizemos uma cantata com manjedoura, com bebê, para explicar o significado do nascimento de Jesus. Foi lindo, maravilhoso. Muita gente foi impactada, mas que pena que poucos entendem, acreditam e praticam essa data. Que você possa realmente nesta noite sair daqui com o seguinte pensamento: ele nasceu para que eu pudesse ser resgatado. Os meus pés caminhavam rumo à perdição, ao inferno. Ele nasceu para me dar o direito de viver. A partir disso, olha só, ele foi reconhecido como Rei dos Reis por receber ouro. E ele deixou a sua majestade, a sua glória. Ele foi reconhecido profeta. E quando ele diz, quando os irmãos dele falam: ei, você não vai fazer milagre aqui não, no nosso meio? Você não vai mostrar que você é o Filho de Deus, haja visto o que você diz? Ele responde: não há profeta com honra na sua própria pátria. E deixa eu te dizer agora, desmistificando isso, talvez você fale assim: na minha casa não tem jeito, não tem que outra pessoa falar, porque se eu falar não tem jeito. Tem, Deus te levantou, ele nasceu, a manjedoura segurou, aleluia, o rei maior de toda a história da humanidade. Sabe por quê? Para que ele pudesse honrar a sua vida, onde eles não acreditam em você. Escuta, agora existe forma de você trazer a essência desse amor. Não é brigando, não é enfiando Jesus goela abaixo. Deixa que ele por si só convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas deixa ele aparecer na sua vida. Deixa ele mostrar que ele é Senhor. Deixa ele dizer: este é meu, esta é minha, eu tenho prazer nele. Aleluia. E a partir de então, você vai passar a ser honrado na sua própria pátria. Não usa a Bíblia para estabelecer um parâmetro de comodidade para você. Deus quer te honrar dentro da sua própria casa. Terceiro presente que Jesus recebe, qual foi? Incenso. Outro unguento que era preparado para unção e não podia usar como perfume
o que usasse como perfume era extirpado, era lançado fora da aldeia, da comunidade de Israel, porque era apenas para um reconhecimento específico. Deixa eu te dizer uma coisa, os magos sabiam que sobre o Emanuel, o Deus conosco, tinha um incenso de reconhecimento que ele era o Filho de Deus. O que é que te dignifica hoje como filho de Deus? É o penhor do Espírito Santo. Este incenso é espiritual, o penhor do Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, você recebe esse selo, essa marca, reconhecendo como você é o Filho de Deus. Natal para você não pode ser apenas uma data comemorativa. Eu digo lá em casa, Natal é todos os dias, porque quando você fala, Senhor, eis-me aqui, nasça no meu coração, a cada momento muda e molda a minha vida conforme o seu querer, automaticamente você começa a comemorar, porque celebração para nós, queridos cristãos, reconhecidos e filhos de Deus, todos os dias é dia de celebrar. Você levanta e você tem que dizer, Senhor, obrigado pelo dom da vida, porque eu estou de pé. O sono é consequência da morte, cientificamente falando, mas ele não pôde me segurar na cama. O Senhor me despertou para vencer. Querido, significado do Natal é resgate. Agora o Natal não fica só aí. Deixa eu caminhar. Quando Jesus nasce, a notícia corre. Herodes, o tetrarca, era rei na época. E quando ele soube assim, nasceu o rei dos judeus. O que ele fez? Os magos iriam visitar. Ele falou, vá lá, visite e traga para mim notícias, porque eu quero vê-lo. E a intenção de Herodes era eliminar a semente da mulher, porque a promessa feita em Gênesis precisava cumprir. E se você prestar atenção, se você pegar a sequência, escuta, o diabo não sabia quem era a semente da mulher, sabia? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu ferirá o calcanhar. O que aconteceu com Abel? Morto pela inveja do seu irmão Caim, incitado, inflamado, insuflado pelo adversário, porque a inveja não procede de Deus. Aleluia. Abel foi eliminado. Se você pegar 7, levanta, enfim, eu não vou pegar a genealogia, que eu não vou ficar preso a isso, porque o meu intuito aqui é dizer para você que o significado do Natal, ele se estende não apenas no nascimento, mas na conclusão da sua morte, que é o que realmente nós precisamos entender. Quando eu olho para isso, eu vejo exatamente toda essa sequência, e Herodes diz, olha, me avisa, eu vou lá. E o objetivo dele era eliminar. Como ele não pôde eliminar, o que é que ele fez? Baixou um decreto de 2 anos para baixo. Mate toda criança. Aí você lê Raquel chorando e não querendo ser consolada por perder os seus filhos. Quantas mães, imagina, 2 anos. Minha neta vai fazer 2 anos agora, em janeiro. Inocente, imagina, sendo tirada das mães as crianças, porque Herodes queria destruir a criança. O anjo desce, está nessa sequência de leitura, você pode pegar a história toda, eu não vou me ater à história, mas quero que você entenda isso e traga isso para essa esfera do dia de hoje, do Natal verdadeiro, a história verdadeira do Natal. O anjo disse para José, sai daqui, até que morre os que buscam a morte do menino. Plano perfeito de Deus, não se adianta, não se atrasa, não sai nada
pela tangente, ele cumpre. Jesus veio no intuito de nascer, crescer, ensinar, e a sua morte é que nos deu benefícios maiores ainda do que o seu nascimento. Nascimento nós ganhamos um irmão mais velho. E esse irmão mais velho, não sei você, mas eu me lembro quando criança ainda estudava, e eu fui crescer depois dos 16 anos, porque era raquítico. Então, quando acontecia qualquer coisa na escola, aquele negócio, eu vou chamar meu irmão mais velho. Então, o nascimento de Jesus nos deu o direito de termos o irmão mais velho, que nos defende, aleluia, porque ele é o nosso intercessor. Mas a sua morte nos trouxe grandes benefícios. Primeiro benefício, aleluia, é que além de irmão, eu passei a fazer parte de uma família, e esta família de muitos filhos iguaizinhos a Jesus Cristo. Nós estamos longe de ser igual a Ele, mas estamos caminhando para ser igual, porque o nosso intuito é realmente, quando formos chamados dessa terra, chegarmos à presença do Altíssimo, igual a Jesus Cristo, estatura de varão perfeito. Ele vem e morre na época certa. Por isso que o nascimento de Jesus é a mesma data da sua morte, meados de março e meados de abril, pelo calendário judaico ou hebraico, que é o calendário lunar, é pelas luas. E eu demorei para entender esse negócio de lua, lua isso, lua aquilo. Até minha mãe falava isso na época das minhas cunhadas, minha irmã grávida. Olha, a lua é tal, então essa lua tem força, então provavelmente essa criança pode nascer. Eu ficava olhando aquilo e não é que dava certo. Que as nossas raízes é do calendário hebraico, e esse calendário realmente é o que nós deveríamos seguir. Porém, nós tivemos aí um estabelecer de concílio, e tivemos que engolir goela abaixo o calendário romano, e está até hoje. Mas para Jesus voltar, ele não depende de calendário, ele depende de eu e você estarmos preparados para subirmos para as mansões celestiais. Com a morte de Jesus, os benefícios se tornaram maiores, porque agora ele deu a nós. Até então ele fez tudo. Ele fez tudo. Ele morreu, ele falou assim: escuta, essa obra precisa continuar, e agora está em vocês. Ide por todo mundo, prega o evangelho, anuncia que eu nasci, eu cresci, eu ensinei e eu morri, e a minha morte deu a vocês segurança, deu a vocês realmente o total que estava faltando. O que era? O plano perfeito cumprido na minha e na sua vida. Tanto que a palavra de comunhão da ceia, quando Paulo escreve, ele faz questão de dizer: anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Não mandou anunciar o nascimento, não mandou fazer reparos no nascimento, mandou anunciar a morte. Então, o Natal para nós significa essa liberdade que nós temos da graça que foi estabelecida a partir da morte de Jesus Cristo. Quando eu olho para mim hoje e eu vejo, nossa, outrora nós estávamos preocupados, olha, vai para Votuporanga, ou então vai para Rio Preto, ou vai fazer, não vai. Esse ano eu falei, não quero ir para canto nenhum, quero ficar em casa. Natal é família, comunhão é restauração, é resgate. Porque Jesus nasceu e ele fez com que esta comunhão tomasse conta do mundo. De que forma? Se você acompanhar o texto, os pastores apacentavam, teve a visita do anjo, e o anjo trouxe novas e alegria. Está lá, você vai ver no texto, tanto de Mateus, de Marcos, de Lucas, eles vão falar exatamente, quase que na mesma sequência e esfera. Olha, o nascimento foi assim.
Estando Maria desposada com José, achou-se ter concebido pelo Espírito. O que é isso? Ela estava de compromisso. Todos narram a mesma coisa. E o anjo avisa: José, não toma Maria, é do Senhor. Enfim, cumpre-se toda a metodologia estabelecida. Jesus nasce. Jesus realmente torna Senhor de toda a humanidade, apesar de não ser reconhecido. Mas para você que reconhece, começa a anunciar a partir de hoje. Olha, 25 de dezembro foi uma data estabelecida, e nada mais é do que comercial. Então o que eu quero anunciar é que o nascimento, tivemos bênção, sim. A morte foi o completo, total, para nós desfrutarmos da bênção que Ele veio nos trazer. Reconhece Ele como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, através do presente que Ele recebe. Reconhece Ele como profeta, o maior profeta de toda a humanidade, porque palavras de Deus, entenda uma coisa, palavras do pastor Moisés caem, morrem, palavras de Deus não caem e não morrem, elas permanecem eternamente, porque a sua palavra diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que é que Deus falou para você? O que é que Deus falou para você? 2016 está terminando e você está: Senhor, será? Se foi Deus que falou, Ele não precisa de tempo. Nós temos uma semana. Nós temos uma semana para concluir. E Deus não precisa de tempo. Basta você entender, foi Ele que falou, vai acontecer, porque Ele é fiel. Se foi fruto dos meus pensamentos, Senhor, me ajuda a estabelecer realmente um padrão divino para a Tua palavra, para a minha vida, para que eu não fique ansioso, não seja tomado por esta ansiedade e não desvirtua o plano perfeito Teu para a minha vida. Pede a Deus, Ele vai fazer isso e o nome dEle vai ser glorificado. Se é o teu adversário que tenta atrapalhar, está na hora de você se levantar, porque a autoridade foi resgatada com o nascimento e com a morte de Jesus. Está em você dizer para o teu adversário: alto lá, basta, a vitória é minha, em o nome de Jesus. Amém? Natal é muito mais do que tudo isso. Natal é nós podemos, preste atenção, qual que é a religião? Pastor André foi feliz quando pregou. Qual é a religião que agrada a Deus? Quantos órfãos você ajudou nesse Natal? Quantas viúvas você ajudou nesse Natal? Quantas pessoas necessitadas, que precisavam não só apenas da comida, mas de um carinho, de uma palavra de conforto, de você olhar nos olhos dele e dizer: Jesus te ama e pode mudar a tua história a partir de você. Que essa história mais linda contada, não por homens, mas sim, plano perfeito de Deus, possa a partir de hoje mudar a sua forma de ver, de olhar para o Natal. O comércio, ele vai sempre existir. O Papai Noel, o trenó, árvores enfeitadas. Se você vê de onde surgiu tudo isso, eu não vou me ater a isso, porque a essência realmente é Jesus Cristo. Pinheiros enfeitados, o porquê que isso aconteceu, não quero saber disso não. Ele nasceu. Nada pode tomar o lugar dele na minha vida. Eu não sei você, mas na minha vida nada tira o espaço, nada ocupa o espaço, nada realmente toma o lugar de Deus na minha vida. Assim como outras datas. Natal é como Páscoa. Páscoa ainda é pior, porque aí eles adulteram mesmo. Páscoa, o Pessar, é o dia em que Jesus Cristo foi para a cruz, foi crucificado. Aí me coloca um coelho com chocolate.
para tirar a essência. Queridos, eu vou ficar aqui nessa noite, te pedindo apenas uma coisa: não permita com que o verdadeiro significado do Natal, da Páscoa e comemorações que a Bíblia traz como perpétua, como para o judeu é perpétuo isso, que isso venha a ser na sua vida também, e que você possa explicar com tranquilidade o que é Natal para você. Natal dizem ser o nascimento de Jesus. Com o nascimento de Jesus, eu conquistei a minha liberdade. Com o nascimento de Jesus, eu restabeleci a minha comunhão com Deus. Com o nascimento de Jesus, eu me tornei família de Deus, tendo meu irmão mais velho. E com a sua morte, eu me ingressei nesta família e eu desfruto de uma graça plena, graça, liberdade na totalidade. Amém, amados? Que Deus em Cristo Jesus, não terminei, não adianta eu dar a conclusão porque eu não terminei, e eu não vou ser responsável, não vou dizer que foi minha esposa, foi eu mesmo, aleluia, eu poderia ter realmente ido mais além, mas eu falei, eu vou trazer o que realmente eu já fiz, e eu vou preparar esta mensagem com mais essência, para o Natal de 2017, e quem sabe um cenário com musical, com teatro, com tudo aquilo que tem direito, para que nós possamos celebrar como manda o figurino. Amém, amados? Nos coloquemos em pé, vamos agradecer a Deus. Lembre-se, data não é 25 de dezembro, e muito menos 6 de janeiro. É meados de março a meados de abril. A mesma data, por ocasião da sua morte.